Você sabia que a classificação dos direitos coletivos no Brasil está passando por uma fase que tende a mudar? Pois é, aquela classificação tradicional do artigo 81 do CDC, que divide os direitos coletivos em difusos, coletivos e individuais homogêneos, já não atende mais às expectativas, já não resolve mais os problemas da forma como deveria resolver. O CDC divide em direitos difusos, que são aqueles transindividuais, de natureza indivisível, de titulares indeterminados, unidos por alguma circunstância de fato. Os coletivos também são transindividuais e indivisíveis. A diferença é que a titularidade é de grupos, classes e que são unidos por uma relação jurídica. Já os individuais homogêneos, eles não são coletivos em si, eles são direitos individuais tratados como coletivos. Eles têm uma origem comum. Por outro lado, o professor Edilson Vitorelli tem trazido uma classificação diferente de direitos coletivos que foi premiada em vários países do mundo. Ele divide os direitos coletivos de acordo com a sua complexidade e conflituosidade. Complexidade é a diferença de soluções possíveis para aquele conflito, e conflituosidade é a diferença em que o problema atinge de formas distintas cada classe, cada grupo daquele problema. Ele divide os direitos coletivos em direitos de difusão global, difusão local e difusão irradiada. De difusão global são aqueles que têm baixa complexidade e baixa conflituosidade. De difusão local são aqueles que têm baixa ou média complexidade e baixa ou média conflituosidade. Os de difusão irradiada são os mais difíceis de serem tratados, porque eles têm alta complexidade, ou seja, muitas formas diferentes de serem resolvidos, e alta conflituosidade, ou seja, atinge de muitas formas diferentes, grupos diferentes, com interesses diferentes. E para ele, esses de difusão irradiada ainda tem algumas diferenças dos outros. A competência deles não deve ser pelo local da lesão, mas sim pelo local onde estão as pessoas mais atingidas. Eles também são de difícil possibilidade de autocomposição, mas há possibilidade de acordos instrumentais, os famosos termos de ajustamento de conduta, os TAC. E aí, você sabia dessa diferença e dessa nova classificação?